vez neste curso, rogando tua presença, tua proteção, teu amparo. Fortalecer, Senhor, a cada um de nós, diante das lutas diárias, diante dos nossos desafios, diante das nossas dificuldades, porque sabemos que o Senhor está presente, nos fortalecendo, aumentando nossa fé, nossa coragem. E diante de tudo isso, nós agradecemos por todo este amparo, Senhor, por toda a tua presença, por toda a luz que nos envolve a cada um de nós, nossos familiares, o nosso lar, e que tudo saia nesta noite com inspiração, para que seja nos ajude, continue no seu trabalho com saúde e paz. Que assim seja. Que assim Assim seja. Assim seja. Que assim seja. Boa noite. Boa. Estamos Boa noite. boa. Perto de finalizarmos o capítulo 1, né? O psicógrafo. Toda vez que a gente estudar isso aqui, compreenda, né? Que essa explicação da fisiologia do transe mediúnico. Boa noite a todos. Boa noite. Que André Luiz veio trazer para a gente, explicando, né, ou subsidiando a obra da codificação, o livro dos médios. Aqui é estudar o livro dos médios, só que ele se aprofunda no livro dos médios. Serve para qualquer tipo de faculdade mediúnica, como ele já falou aqui. Então, o que é mais comum hoje? O médio de psicofonia. O psicógrafo é mais para livros, para cartas. Naquela época, não. A psicografia era para tudo. Então, principalmente que não tinha gravador, essas coisas, né? Então tinha que vir por psicografia para ficar registrado nos anais do movimento espírita. Hoje em dia, o grupo que tem pessoas assim gravam, avaliam, né? Entre eles, fica para casa, a maioria, ou quando é para publicar, editar, o grupo vai percebendo isso, né? Quando é algo que vai passar adiante. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, já compreendemos que essa descrição da epífise é para a faculdade psicofônica também, não é só para psicografia. Os bastidores são os mesmos, vamos botar assim, na fisiologia do transe mediúnico. Então vamos lá. Também contextualizando que são 18 encarnados, dezenas ou centenas, né, de sofredores, mas aqui a gente tem que contextualizar que a gente vai lendo e descobrindo, lendo e descobrindo, lendo e descobrindo, sempre assim a obra da codificação. Aqui é a parte que eles passam para os trabalhadores espirituais. Então, quando passou para os trabalhadores espirituais... Boa noite. Boa noite. Desses 18 presentes, só um médium ofereceu sintonia. Então, quando passou, vai chegar Calixto, que é um trabalhador espiritual, ou um convidado, ou alguém que foi atendido na casa, e que depois quer trazer a sua palavra de gratidão à casa. Os guias é que controlam isso tudo. Controlam tudo isso. É a parte dos trabalhadores espirituais. Quem frequenta a mediúnica sabe. Então, tinham 6 para se comunicarem, mas só um espírito encontrou sintonia em um médium presente. Então, vamos onde eu parei. Ele explicou aqui, né, que o sistema, o amparo ao médium, né, o sistema nervoso simpático, central, o vago, as suprarrenais. Eu fui olhando cada termo desse, não vou citar aqui, que vocês também podem fazer isso, olhando no dicionário de medicina. Por que o vago? Porque vai ter uma parte aqui, ou no outro livro, não, o livro da mediunidade. Então, se eu for entrar em transe, porque eu não estou vendo, não sou vidente, mas o guia está aplicando o primeiro passe no meu centro gástrico, no meu vago, no meu nervo vago. Por quê? Está no dicionário da medicina a importância disso. O nervo vago controla as funções voluntárias, controla o ritmo cardíaco, ele também, junto com o sistema nervoso simpático, né? Controla minha pressão arterial, minha respiração. Então, por que que o guia, a gente viu no livro do Amigos da Mediunidade,
aplicando o passe nos médios, primeiro aqui no centro gástrico, para depois aplicar na cabeça, porque também vai estimular os hormônios que acalmem. Então ele descreve tudo e não se aprofunda, que aqui é o segundo livro. Aonde ele vai se aprofundar? No livro 8º, que nós começamos por ele. Então no livro 8º ele se aprofunda. Quem quiser, volta lá no livro Domínios da Mediunidade e vai no dicionário também de medicina, vai ver por que sistema nervoso simpático, central, vago, suprarrenais. A gente tem sempre que estudar espiritismo junto com a ciência e a filosofia, né? Ele é uma tríade. Senão a gente fica voando. Só faz ler, mas não vai compreender. E a proposta é compreender. Mas eu não vou me aprofundar, porque, além de não ser médico, eu anotei aqui, mas vocês podem fazer isso lá. Nesse instante, vi que o médium parecia quase desencarnado. Então, a vidência de André Luiz está super ampliada. Então, o microscópio, de 1987 em diante, aumenta 1 milhão de vezes. Vê o DNA, vê tudo. A visão dele está além de um microscópio que aumenta 1 milhão de vezes. Por quê? O microscópio não vê o perispírito e ele está vendo. Porque ele já viu aqui. Ele está vendo bactérias, vírus, células, neurônios, mas agora ele cita e vai citar de novo, você está observando já o perispírito, que está tudo misturado. Só que o microscópio não dá ainda para ver, mesmo aumentando 1 milhão de vezes. Então a gente está sempre pegando essa obra e tem que entender os porquês ele está citando assim. A gente tem que compreender, né? Então, nesse instante, vi que o médium parecia quase desencarnado. O médium está para entrar em transe. Suas expressões grosseiras de carne haviam desaparecido ao meu olhar, tamanha a intensidade da luz que o cercava, oriunda de seus centros perispirituais. Olha os bastidores de um transe, em uma casa séria, em um grupo sério como esse. O grupo é sério, né? Já citou aqui que os médios estão todos concentrados, mas só um que ofereceu sintonia, né? Os outros, mas não eram como os mensageiros, né? E tinha gente lá dormindo, tudo mais, como a gente viu. Aqui eles não estão dormindo, eles estão atentos, eles estão concentrados, mas só um ofereceu sintonia, né? Para o espírito Calixto. Então, nesse momento, o médium está irradiando luz espiritual. O que é luz? Luz é matéria, né? A luz atual, aliás, desde 1873, que a luz é o quarto estado da matéria, as ondas eletromagnéticas. Então, essa energia que está aqui, essa luz é tudo matéria, né? Bota aparelho aí que vai medir os fótons, né? Os grãos de matéria. Mas ele está citando aqui, que ele está saindo dele, luz espiritual, vindo do perispírito e, naturalmente, captando o fluido vital, a luz material, porque ele está encarnado, né? Só que desapareceu o corpo físico dele. Tamanha intensidade da luz que o cercava, saindo do centro coronário, centro cerebral, não é só de um, irradiando. Após longo intervalo, Alexandre continuou. Sob nossa apreciação, não temos o arcabouço de cal. Que arcabouço é de cal? Corpo físico, né? É uma imagem que ele usa, né? Corpo físico. Então a visão dele está ampliada. Ele está vendo agora em radiação, ele é luz, nós somos luz, né? Vós sois deuses, vós sois luz, brilhe a vossa luz, Ivonete, para que os homens vejam e você e os homens glorifiquem a Deus, afirmou o nosso mestre. Vós sois luz, vós sois Deus. Então, ele sumiu o corpo físico, o arcabouço de cal, revestido de carboidratos e proteínas. Mas outra expressão mais significativa do homem imortal, filho do Deus eterno. Quem está sob apreciação? Uma outra expressão do homem mortal. A gente chama isso perispírito.
ele está vendo agora o perispírito do homem, está encarnado, que está altamente concentrado por transe e é todo luz. Tinha um vídeo uma vez que eu assisti um documentário do Dr. Fritz, né? Esse que quando ele permite filmar, aí os cientistas, os médicos, os jornalistas, o senhor, como é que o senhor cura aí? Eu não estou vendo isso, ele falava, né? É muito rígido, ríspido. Ele bate numa pessoa lá em pé. Eu não estou vendo o corpo dele, não. Ele bate no pessoal doente com a tesoura no nariz. Eu não estou vendo. Eu estou vendo o corpo espiritual dele. Eu curo a partir do corpo e reflete no corpo dele. Esse é descartável. Ele fala assim, esse corpo é descartável. Eu estou vendo o outro. É o outro que é a matriz da doença. É o perispírito. Eu nunca esqueci, vi no YouTube isso. Há muito tempo, muitos anos. É a mesma coisa aqui. Que ele está dizendo. Após longo intervalo, Alexandre continuou, né? Eu citei. Repare nesta anatomia nova, né? Para André Luiz é uma anatomia nova. Não para Teresa, que vem estudando há anos. A nova anatomia, né? Que é chamado de perispírito. Né? Que é o espiritismo, não só o espiritismo que estuda. Né? As doutrinas muito antes do espiritismo, budismo estuda, hinduísmo, o espiritismo trouxe na forma ocidental. Né? Paulo, corpo espiritual. Então, mas para André Luiz é uma anatomia nova. É uma anatomia nova que ele está vendo. Cadê? A glória de cada unidade minúscula do corpo. Repare nesta anatomia nova, a glória de cada unidade minúscula do corpo. Cada célula é um motor elétrico que necessita de combustível para funcionar, viver e servir. Veja que ele faz uma espécie de trocadilho, né? Os espíritas são muito puristas, né? Então ele usa que o perispírito de Carmen detém unidades minúsculas. Ele podia dizer, o perispírito de Carmen tem células. Então o corpo físico de Carmen tem célula. Quem é que é o motor? Quem é que faz ele trabalhar? O perispírito, essa anatomia nova. Ele usou aqui, não quis usar a mesma coisa. A glória de cada unidade minúscula, ou de cada célula do corpo perispiritual. Né? E cada célula é um motor elétrico. A célula é um ser vivo, né? Que necessita de combustível para funcionar, viver e servir. Quando Carmen, pelo perispírito dela, uma estrutura chamada de corpo vital, duplo etérico, André Luiz chama de corpo vital, eu utilizo muito mais esse termo, é ocidental, é o corpo da vitalidade. Quando se esgota isso, pela idade, pelas doenças ou pelos excessos, não tem mais como manter o corpo físico, as células, elas perdem o combustível. Aí, mas se dá conta, eu vou lá, Tereza, Barreto, me aplica um passe. Aí eu reponho o combustível. O passe vai no perispírito. Por que o passe não toca? Porque o passe está transmitindo para o perispírito, que é a base do corpo físico. Então repõe nessas unidades minúsculas do corpo espiritual o combustível que eu me excedi pelo trabalho, né? Pelo próprio desgaste natural da vida, da velhice, ou pelos excessos, né? Da vida. Que aí a gente vai repondo naquilo lá. Porque ele precisa, o corpo físico, para funcionar, cada célula, para viver. Aí ele coloca um termo, né? Para servir. Cada célula serve a nós, de uma maneira automática. Né? Então imagine que nós, a primeira coisa, quando era um princípio inteligente, a gente ganhou, está lá no Livro dos Espíritos, né? Questão 540 em diante. Qual foi a primeira matéria de Carmen quando ela era um princípio inteligente? Uma célula. Mas não física, né? Uma célula, uma unidade de célula. Toma aí. Produz a trilhões em mais de 1 bilhão e 500 milhões de anos. É você que vai dar conta disso. Com a ajuda dos guias, né? Até ela ter a razão. Né? Um ser, uma célula primitiva. Aí desce no mineral, André Luiz, nos cristais. Aí começa os cristais crescer. É Carmen se movimentando. Até que ela chegasse no reino hominal. Mas a gente chega lá nesse livro.
É o livro No Mundo Maior que ele explica com detalhes isso aí. Vamos ler mais no texto, faça uma pausa. Interrompamos as observações, né? Despreocupado de meu assombro, o instrutor mudou de atitude e considerou 2 pontos. Interrompamos as observações. É necessário agir. A mediúnica está rolando, né? Aqui é a parte dos trabalhadores espirituais. É necessário agir. Acenou para um dos 6 comunicantes. Toda vez que a gente lê isso aí, eu leio sempre tirando para mim, a minha parte que me cabe, né? Como qualquer pessoa que lê. Tudo é feito de cima para baixo. Onde é que entra o dirigente encarnado? Você não vê falar do dirigente encarnado. Cadê a criatura da mediúnica? Ele está mostrando os bastidores. Tudo é feito, né? Nessa parte espiritual que eu estou falando. Não é arrumar a cadeira, não é a luz que faltou, o ventilador que está dando um curto. Isso aí é a parte nossa. Eu estou falando da parte de trazer os espíritos. Ninguém perguntou ao dirigente ou ao médium. Tudo é feito de cima para baixo. Ele acena para um dos 6 comunicantes. O mensageiro aproximou-se, contente. Calixto, falou Alexandre em tom grave. Temos 6 amigos para o intercâmbio. Todavia, as possibilidades são reduzidas. Escreverá apenas você. Tome seu lugar. Recorde sua missão consoladora. Veja que é um espírito trabalhador, né? Ele já trabalha no centro, o convidado. Recorde sua missão consoladora e nada de particularismos pessoais. A oportunidade é limitadíssima e devemos considerar o interesse de todos. Kardec chama isso de comunicações gerais, está lá no Livro dos Médiuns. Quando às vezes Kardec recebia um espírito desse, ele queria particularizar. Digamos, o parente de Ivonete faleceu, ele queria saber como é que está. Aí o espírito não respondia. As comunicações eram de cunho geral, é esse o termo que Kardec usa. Espíritos que chegam da mensagem de cunho geral, não responde sobre o parente de Ivonete. A mensagem é geral. É o que se ficaria mais presente nas nossas mediúnicas, com os guias. Chega um benfeitor, ele pode falar, dar um consolo a Ivonete se ela frequentar lá o centro. O seu parente está bem, estamos cuidando dele. É natural que Ivonete se preocupe e que o guia console. Mas tem guia, a maioria das comunicações são de cunho geral. Cada um tira a sua carapuça. A gente tem que ficar atento. Esses aqui estão atentos, né? Vão tirando. O que é que isso serviu para mim? O ideal é que grave, né? Já que a maioria no Brasil já não é mais psicografia. Psicografia ficou muito exclusivo para fazer em casa os médios que têm essa tarefa. Divaldo e outros, pelo livro, psicografia em casa, de madrugada. Então, só as possibilidades são reduzidas, né? Então, o que está comunicando também tem que pegar a visão. Olha aí, recorde, toma seu lugar, né, junto ao médium, né, e a sua missão consoladora. Não vai ficar falando do parente de Ivonete. Eu sei que você conheceu ela. Não vai ficar falando dele. A sua missão, a sua tarefa é mensagem de cunho geral, porque tinham 6 para se comunicar. Tem 18 encarnados que quer ouvir. E centenas, tem alcoólatra, tem obsessor. Como é que você vai ficar falando do parente de Ivonete? Aí Ivonete pergunta, aí entra um papo aí. Mas como é que ele está? Ele viu vovó? Não, ele viu fulano? E os outros que não conhecem ele? E querem ser assistidos, esclarecidos? O guia, o trabalhador tem que pegar a visão também. E o encarnado também. Compreender quando é uma mensagem, espíritos que dão mensagem de caráter geral, para eu ficar lá perguntando, sim, e o meu coração? Essa medicação está certa? Isso. A gente, não é que eu não possa perguntar, eu ou qualquer outro, sobre a minha saúde, Livro dos Médiuns, né? Perguntas que se devem fazer aos espíritos, questão sobre a saúde corporal,
É um dever dos espíritos nos ajudar. Mas a gente não vai ficar fazendo isso toda semana. E com todos os espíritos que chegam. Né? Porque eu tenho que ajudá-los a sair do particularismo pessoal e eu também sair do aquilo chamado no Livro dos Espíritos de interesse pessoal. Porque nessas centenas ali tem gente que está com sofrimento, ó, muito pior do que Ivonete com saudade do parente ou Diego com coração. Diga. Mas se houver, digo assim, é de interesse coletivo, na minha opinião, né, o que eu acho, não precisa perguntar se aquele que vem da comunicação, né, o benfeitor, e ele achar necessidade, ele fala. Eu penso assim, não? Sim, pode ser. Kardec usava isso, só perguntava pelo pensamento, mas era trabalho de pesquisa, né? A nossa não é assim, né? Ele perguntava pelo pensamento, o espírito respondia, a grande maioria das vezes. Eram médiuns, né? A maioria eram mecânicos, né? Eu falo a necessidade de passar uma mensagem, aquele recado. Mas se a pessoa sente a necessidade de perguntar, pode, eu não posso sair do Livro dos Médiuns. Está lá no capítulo das evocações. Perguntas que se podem fazer aos espíritos. Pergunta sobre a minha saúde, pergunta sobre um parente, eu posso fazer, você, Rita, qualquer um na mediúnica, pode perguntar. O que eu estou dizendo é que não pode virar isso um lugar comum. Porque a gente tem que identificar, tem espíritos que chegam e só dão mensagens de cunho ou de caráter geral. A pessoa que lá percebe, se for aqueles regulares, sabe. Ou no transcorrer, não vai interromper. Tem espírito que pergunta, que permite. Simbá, que vinha por Divaldo, na mediúnica, ele chegava, dava uma comunicação, falava sobre Jesus breve e falava, eu sei, podem perguntar. Os amigos de Divaldo, os outros falavam, né, que frequentavam 50 anos. Nilson, a voz grave, era um espírito muito... Seja direta, Ivonete, pergunte. Ele falava assim mesmo. Está em sua cabeça. Aí, mas chegava a Joana, não deixa ninguém perguntar. As mensagens de caráter geral. E a maioria escrita. Não deixa. Então a pessoa está lá, tem que esperar terminar. Filomeno, Bezerra, mensagem de caráter geral. Ninguém pergunta, particulariza. Simbá pergunta. Então o grupo vai passando anos. Um grupo para se estabelecer e conhecer isso, a gente já viu isso. Livro Mediunidade de Sintonia. Em torno de 20 a 22 anos. O mesmo grupo. Um grupo, para se tornar equipe, né, que é um grupo, para se tornar equipe, Emmanuel vai dizer em torno de 20 a 22 anos. As mesmas pessoas. As mesmas pessoas junto. Porque um se conhece na cara. Eu já conheço os espíritos que se comunicam por Jurema. Ela conhece os meus. A natureza deles. Do que vem um, do que vem o outro. Eu conheço o semblante de Josi, se ela chega chateada, se ela chega aborrecida, ela é encarnada. E os espíritos que vão chegar por ela. Isso não é de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Emmanuel vai dizer que é em torno de 20 anos. Em torno de 20 anos. Né? Para se tornar equipe. Né? Uma equipe de futebol. Né? Não se torna uma equipe de futebol. Os jogadores jogados tudo no mesmo ano. Todo mundo junto. Sem se conhecer. Então no mundo, na equipe espiritual, é a mesma coisa. Depois de cumprimentar-nos ligeiramente, né, Calixto postou-se ao lado do médium, que o recebeu com evidente sinal de alegria. Enlaçou-o com o braço esquerdo e, alçando a mão até o cérebro do rapaz, tocava-lhe o centro da memória com as pontas dos dedos, como a recolher o material de lembranças do companheiro. A gente tem sempre que pausar, porque é um livro profundo. Ah, mas não é o pensamento? Não projeta só o pensamento? A linguagem dos espíritos não é o pensamento? É óbvio que é. Mas André Luiz revela em 13 obras os espíritos que estão junto a gente. André Luiz não conheceu nem em nosso lar 2 ministérios, União Divina e um outro lá. Na própria cidade ele não tinha condição de subir, de ir lá, porque ele não tinha vibração de ficar lá. Ele era muito impuro e ia perturbar o ambiente.
Está lá no livro Nosso Lar. Né? Ele só conhece aqueles outros 4 ministérios. E fica mais regeneração e comunicação, esclarecimento. Ele tem da união divina, onde fica o governador e o outro. Eles descem, mas a gente não pode ir lá. Imagine a colônia onde a mãe dele morava, que é uma colônia superior ao Nosso Lar. André Luiz não está revelando os espíritos desse lugar. Ele está revelando Mário Sérgio quando morrer. Né? Que ainda vai botar a mão, vai estar no mundo espiritual de óculos, vai estar de passe. Rapaz, você não está de óculos? Não sabe que não vê com os olhos, com a vibração do perispírito? E eu com hábito, eu estou cego no mundo espiritual, todo mundo rindo. Então, usando as mãos, botando a mão na testa, no centro cerebral, centro da intuição. Então o espírito se aproxima do médium, fica ao lado, abraça o médium com a mão esquerda. Nem toda a comunicação também é assim, né? Estou citando um aqui. Abraça, né? Ele não é mentor, ele é um tal trabalhador. Coloca a mão no centro cerebral do médium, né? O olho de Shiva, como dizem os budistas. Coloca lá para ampliar a sua intuição, né? Aquilo ali. Tocando o quê? O centro da memória. Ele coloca a ponta dos dedos, né? No perispírito, né? Como a recolher o material de lembranças do companheiro. É óbvio. O que é que isso era chamado no movimento espírita? Animismo. O anímico do médium. Kardec coloca no Livro dos Médiuns, capítulo 19, o papel dos médiuns nas comunicações. Toda comunicação terá o meu componente, alma encarnado, espírito encarnado que sou. Toda comunicação, Emmanuel, é mediúnica e anímica. Medianímica. Porque eu não sou um celular, um teclado. Como ele falou, o médium não é uma máquina. Nas páginas anteriores aqui. Então, ele precisa, se for comigo aqui, recolher o material de lembrança lá no hipocampo, lá no lobo frontal. Eu fui no dicionário aqui, várias coisas, mas não vou ler, no corte, aqui na parte da frente, onde está os 4 tipos de memórias que a ciência diz. Aqui na frente a memória consciente, do meu jeito de falar, do meu jeito de escrever, da minha personalidade, dessa e de outras existências, porque eu não sou a máquina que ele me pega, eu vou dar o meu contributo. A ideia dele, a maneira de ser é a minha. Então vamos lá. Pouco a pouco, vi que a luz mental, luz mental é o quê? Pensamento, traduz o pensamento. Vi que o pensamento do comunicante se misturava às irradiações do trabalhador encarnado. Ele está abraçado, fazendo o trabalho de sintonia, aura a aura. Né? E os guias trabalhando, né? Os técnicos estabelecendo a sintonia. Aí, digamos, se eu fosse esse rapaz aqui, aí está lá, eu sinto aquela energia boa, né? Porque ele ficou bem, né? É um bom espírito, né? É evidente, é sinal de alegria, é um espírito equilibrado. Aí eu fico lá, tomara que seja minha mãe. Eu começo a pensar, o que é que eu fiz? Eu cortei a sintonia. Porque eu alterei a sintonia, está sendo trabalhada. Nessa hora, veja que ele está total concentrado, ele está projetando luz do seu centro. Aí eu penso lá, meu Deus, será que é minha tia? Tomara que seja. Mas não é que seja, não. Aí está lá um dos amigos daqui. Nós somos frequentadores de mediúnica aqui. Aí todos nós conhecemos o presidente da casa, o fundador, gostamos dele, o amamos. Desencarnado há muitos anos. Tomara que seja meu pai, tomara que seja minha mãe, se ter aqui, porque tem uma amiga aqui que é filha do fundador de nossa casa. Como eu também, né, o conheci e sou muito grato. Tomara que seja fulano. E se ela pensa isso lá, e se não é Calixto, ela alterou. É uma rádio pirata. Eu estou na sintonia, o guia ajustando.
Eu subindo, Divaldo fala que o guia está em 107, a gente está em 80 e os guias trabalhando pela concentração que encontra na gente, o esforço que é constante, para subir, para chegar até mais ou menos uns 98, eles descem. Aí alguém lá pensa, tomara que seja fulano, é a rádio pirata, o ruído. Aí depois no final vai dizer, poxa, você deu a comunicação, mas ficou em silêncio muito tempo. Aí falou uma coisa, depois foi para outra coisa. Você não estava bem, né, Sérgio? Né? Eu estava bem. Foi o pensamento da outra pessoa que interferiu no grupo mediúnico. Foi o pensamento da outra pessoa. Então, foi uma das primeiras coisas que a mãe de Chico disse a ele, está na biografia, e o guia. Você não sabe quanta gente quer se comunicar e aí não encontra sintonia. O guia, seu guia, que ele nem sabia o nome direito, é Emmanuel, é que vai controlar isso aí. Ele tem que controlar, porque todo mundo quer projetar o pensamento. Ninguém veio aqui para ouvir a mãe de Carmen. Eu quero ouvir a minha mãe. Os espíritos também, desencarnados. E fica projetando. Então tem que montar telas. Mesmo assim, tem os encarnados no grupo, que às vezes a gente evoca. Eu quero ouvir o presidente do centro, eu quero ouvir minha mãe. Só chega a mãe de Tereza, por que não chega a minha? Hoje, eu já fui uma rádio pirata interferindo na frequência da programação oficial. Por isso que ele falou, não é sentar lá, Tereza, fechar os olhos. Mediunidade é uma coisa. Quem é médium vai dar comunicação. Mas para quem é espírita, deseja compreender para melhor contribuir. É isso. Quem é médium não precisa ler nada disso. Se não quiser, Kardec, mamãe assim, vovó, bisavô, senta lá, não sabe nada, dá. Mas quem é espírita, porque mediunidade é uma coisa, né? Espiritismo é outra. Quem é espírita deseja compreender. Para quê? Para melhor colaborar, como a gente acabou de ler semana retrasada, com os guias. Então, há já o envolvimento fluídico, como André Luiz chama também. A zona motora do médium, né? Olha como é ciência, Carmen. Atualizando, né? Atualizando, subsidiando Kardec, que não tinha. Não tinha. Como é que Kardec falar de zona motora? Não, ninguém falava isso naquela época. Os córtex, né? Onde é a zona motor? Eu tenho um desenho aqui embaixo, eu leio tudo desenhando, riscando. Aqui, né? A faixa motora do cérebro. Quem é que vai descobrir muitos anos depois de Kardec? Ele isola isso aqui. O que é que o espírito vai fazer? A zona motora do médium adquiriu uma outra cor e outra luminosidade. Por quê? A zona motora, Carmen? Porque ele vai utilizar as mãos do médium para escrever. Ele vai utilizar. Então, quando ele bota aí, Josi, pegar na mão do médium, é um espírito que, como eu estou pegando sua mão, Tereza, estou desencarnado. Mas tudo está sendo feito de perispírito pelo pensamento. Ele está anulando, mas ele não sabe. Então, André Luiz está explicando para a gente, passo a passo. Esses espíritos que envolvem o planeta mais próximo são como eu. Não sabem o que os superiores sabem, que é tudo força mental. Então, ele tá observando aquilo, a zona motora, né? Aí, o que é que vai lá? Alexandre aproximou-se da dupla em serviço, Calixto e o médium, e colocou a mão sobre o lobo frontal do colaborador humano, como a controlar as fibras inibidoras, evitando quanto possível as interferências do aparelho mediúnico. Como é que a gente estuda isso, né? Que eu já estudei várias vezes. Se eu estudar novamente, eu vou saber coisa aqui que eu não consigo, não tenho compreensão para agora. Pelo meu estado evolutivo, não dá para ir muito mais. Mas aqui eu evito a melindre. Isso aqui que a gente leu aqui. Se a gente compreender no grupo mediúnico, não há melindre. O que é que ele está... Aquela coisa que eu já reproduzi, né? Porque aprendi assim, por pessoas também que não compreendiam, mas estavam de excelente boa vontade. Repassei também assim, que não compreendi. Então, aqui ele está dizendo, o mediúnico, o anímico existe, né? Ele só vai diminuir a interferência do aparelho mediúnico, ou seja, o médium.
a minha interferência. Né? Então o guia está colocando a mão aqui, ó, lobo frontal do médium, para quê? Para que quando Calixto começar a escrever, ou se fosse pela psicofonia falar, bota eu como se fosse esse médium, eu interfira menos. Né? Então Calixto vai falar sobre algo, eu não interfira muito com as minhas ideias. Porque se eu interferir com as minhas ideias, Livro dos Médiuns, eu sou um mau intérprete. É a única hora. Mas Calixto quer falar assim, ele é um espírito que morreu no século XIX. Eu capto as imagens, eu como qualquer outro médium, as imagens dele. Aí ele fala, como é que eu vou falar a linguagem do século XIX? Como é que eu vou falar se Vasco da Gama vier para o Carmen? Né? Você pega lá a carta na internet, a carta de Vasco da Gama. Né? Como é que você entende aquilo? A linguagem dele, quando descobriu o Brasil lá, 1500 e pouco. Aí ele chega e quer dar uma comunicação para o Carmen. Aí a linguagem de Carmen é do século XXI. Aí quem não conhece vai dizer, isso aí é Vasco da Gama nenhuma. Isso aí é Vasco, né? Alguém torcedor do Vasco da Gama, lá do Rio de Janeiro. E se passando por Vasco da Gama, o navegador. Porque a linguagem que ele usou foi a sua. Aí Carmen pega o livro e coloca na frente dele. Aí o companheiro se melindra. Porque ele não deseja estudar. Ele só deseja criticar o seu colega de equipe, sem saber o que está falando. Então, veja o trabalho que ele está falando aqui. Mesmo com tudo isso, haverá o anímico, que é um nome equivocado para isso. Mas o que ficou? O nome para isso era personismo, da personalidade do médium. A Kizakov trouxe isso. O movimento espírita não utiliza esse termo, botou tudo num pacote só, chama de anímico, da alma do médium. Evitar quanto possível, né? Então, sempre haverá a interferência anímica do médium. Vocês aí, vocês estão calados. Depois eu vou ler um parágrafo e terminar. Não vou ler outro capítulo hoje. Quem quiser contribuir, vou ler o restante e vocês contribuem. Só um parágrafo para encerrar o capítulo. Calixto mostrava enorme alegria no semblante feliz de servo, que se regozija com as bênçãos do trabalho. Veja que ele é um trabalhador, né? Calixto é desencarnado. O rapaz, o outro, não tem nome, né, pra gente. Ele não deu nome. Então, feliz por dar uma comunicação. E dando sinais de profunda gratidão ao Senhor, começou a escrever, né, a psicografia, apossando-se do braço, né, do companheiro e iniciando o serviço com as belas palavras: a paz de Jesus seja convosco. Algo bem peculiar. Então, observe que o braço, né, é para a condição de Calixto. Tudo foi feito de pensamento a pensamento do médium, com o controle dos guias. Toda na área da mente perispiritual e do cérebro físico. Né? Quando ele se focalizou, veja que a zona motora, que é aqui, segundo os desenhos na internet, ficou brilhando. Por quê? É a zona motora. Né? Então ele virou uma marionete. Né? Muita gente está na cadeia por ser marionete de espíritos que estudam muito e vão anular a zona motora na área da pessoa, e quando eles saírem, só vai ter o repórter perguntando: você sabe o que ele fez? Uma coisa me cegou. Você matou sua mulher, você matou fulano. Né? Porque sendo dirigido pensamentos e ações. Veja como o estudo é importante para a gente, né? E para quem está sintonizado com a gente e quem vai receber. Como o processo é complexo. Em uma reunião mediúnica, uma comunicação que não chegou ainda, vai se aprofundar mais. Né? Capítulo 2. Então chegar, ir para o centro, fechar os olhos
da comunicação. Quem é médio com tarefa dá. Quem é médio que não quer tarefa espírita dá. Está lá. Resolvo os problemas da vida, R$200, R$300. Eu trago a mulher para o marido, eu trago isso. Ninguém está dizendo que não é médio, não. São médios. A questão é médio de quem? E para quê? Fazer com o irmão, né? Médio de quem e para quê? Não está lá quando ele coloca no livro mediunidade e sintonia. O nosso caso é servir ao próximo, servindo a Jesus. É complexo, não é, Carmen? Diga. Pela mensagem, né, a gente se vê quem é, né? Quem é aquele que está passando a mensagem. Né? Está utilizando o médio, quem é? Então a gente já percebe pela mensagem, Você viu, a qualidade Tereza, da mensagem. que os guias, os trabalhadores espirituais, não estão no mesmo níveis? Né? Aqui, ó. Conta, recorde sua missão. Nada de particularismo pessoais. Tem gente que acha que chegou um espírito na parte dos trabalhadores, pronto, ele sabe de tudo, vai resolver meu problema, ele sabe disso. Os guias trazem trabalhadores, trazem irmãos que são atendidos, simples, né? Que não conhece aquele problema, não sabe como é que eu vou entrar no particularismo. Eu nunca esqueço isso no Semente de Luz, falo isso porque falo com Conceição. Quando foi perguntado a espírito Filomena, por ela, sobre um auxílio a uma desobsessão a uma frequentadora muito sofrida, há muitos anos na casa, Filomena, espírito, demonstrou sua imensa luz através da humildade. Eu não sei. Você não é um trabalhador da casa, um guia? Sou. Mas eu não sei. O meu papel é de um assistente social. Né? Muito comum nos centros, que ficam pela rua, intuindo pessoas a buscar a igreja, ao centro. Não é só no centro, não. Trazendo desencarnado, a gente viu aonde? No livro dos mensageiros. Os que trabalham na rua. Chega aqui, entrega ao médico, entrega ao isso, entrega ao outro. Eu perguntarei aos meus superiores, se tiver autorização, numa próxima venho dizer. Isso eu achei fantástico, nunca esqueci. Que demonstrou o espírito, a humildade do espírito. Mas tem gente que não fica a perguntar tudo isso, porque não sabe, pô. Não é essa a tarefa dele. Lá, como todo centro tem um espírito, sempre nos recebe, que cuida da parte das plantas naquele ambiente, não só do centro, mas daquela região de mata que tem ali, próximo ao raio de luz. Já deu comunicação lá uma vez. Você vai perguntar sobre a obsessão para ela? Ela não vai saber sobre esse processo, a não ser que ela estude, queira se interessar. Filomeno perguntaram de Miranda a ele. Ele era presidente da FEB. Ele falou, não sei responder. Daqui a uns anos eu volto. Ele estudou 30 anos no mundo espiritual, só sobre obsessão, e começou a escrever as obras sobre obsessão e desobsessão, por Divaldo Franco. Eu preciso de um tempo. Mas o senhor não era presidente da FEB, dirigia a mediúnica? Meu filho, no lado de cá, quando eu vi isso aqui, isso aí que eu fazia. Os livros que estão aí, é isso aqui. Ó. Como é que eu vou falar de desobsessão se eu não estudar a partir do lado de cá? Meter-me na cabeça de dois seres humanos que se odeiam, né, para explicar as causas, como ajudar. Mas a gente acha que todos os espíritos sabem tudo. Então isso aqui, como você está falando a gente, não é mais a gente, né? A gente está estudando. É verdade, porque quem está do lado de cá e desconhece o lado de lá, acha que tem todas as respostas, que a gente faz a pergunta, seja lá qual for, e aí o espírito vai responder tudo. Por quê? Porque há um total desconhecimento de como é a vida organizada do outro lado. E o mesmo não acontece com o lado de cá, dos encarnados. A gente não faz uma pergunta, digamos, para uma pessoa que trabalha na área de radiologia, você vai fazer uma pergunta que você faria diretamente para um médico especialista em coração ou em outra parte? Não, porque você sabe que a especialidade dele isso não aí. é
aquela. Então, aqui a gente consegue organizar as coisas, dirigir a pergunta a quem cabe. Mas, do outro lado, é como se a gente estivesse chutando. Então, sai perguntando aí, que quem está do outro lado, pensando que o outro lado é bem pequenininho, que sabe tudo dentro daquele contexto. E aí, quando você traz a história da irmã Filomena, que mostra uma lucidez muito grande do espírito, que é a sinceridade, não, meu filho, eu não sei, eu não trabalho nessa área. Eu trabalho na área de assistência social. Então, não vai enganar. Então, aí já com isso aí já vê que é um espírito de luz, já não se engana. Agora, uma outra coisa que eu também gostaria de falar, o quanto, para mim, né, que eu estou, digamos assim, iniciando, posso dizer que eu estou iniciando na questão da mediunidade. É muito difícil. É muito difícil. Teve a mediúnica essa semana, e a gente estava falando até isso aqui no meio da semana no estudo. Sábado foi a mediúnica. E aí eu fico assim, numa angústia, num dilema, eu digo, meu Deus do céu, me ajude. Porque uma coisa é eu receber um espírito sofredor, que ali até no corpo eu já venho sentindo, né, tendo as sensações, e é fácil você colocar para fora e falar ali, né? É um pouco fácil, não vou nem dizer que é tão fácil assim, porque para mim eu estou achando tudo difícil. Quando chegou, eu fiquei tão arrasada assim, eu vim para casa com a sensação assim, de meu Deus do céu, mais uma vez eu escorreguei na banana. Voltei tão cabisbaixa, tão triste. Por quê? Porque chegou a hora de uma mensagem que não era de espírito sofredor. E no mês passado, quando eu fui para lá, eu disse para mim mesmo, digo, eu não vou dar essa mensagem, não. E aí a mensagem veio toda na minha mente. Quando acabou, que era para provar para mim, que era para dizer, eu não sabia uma palavra do que foi dito. Por quê? Porque eu não falei, porque eu não me senti segura. Chegou agora de novo, aí eu fiz igual aquele personagem da escolinha, me erre, eu de novo? E aí a mensagem veio para eu dar. Aí eu disse, eu não me senti segura, eu disse, vão me esculhambar. Na minha mente só vinha isso, vão me esculhambar. Não vão me levar a sério. Aí eu cheguei, não quis dar de novo a mensagem. Aí a entidade chegou e disse assim, se você não der essa mensagem, hoje não vai ter mensagem. Não vai ter. Aí eu cheguei e disse, então tá certo, vamos ver. E aí acabou que não houve a mensagem nenhuma. Aí alguém escuta dizer isso, pode dizer assim, essa criatura é maluca, é doida? Não, essa criatura se sentiu extremamente insegura. E aí eu voltei para casa arrasada, eu digo, meu Deus, desse jeito a espiritualidade não vai me levar a sério, porque nessa insegurança que eu estou, uma insegurança agora, no mês passado de novo. Aí eu disse, meu Deus, no mês que vem eu vou dar a mensagem, seja lá o que for. Eu peguei, né, na hora da avaliação, eu trouxe a questão. Aí a colega disse assim, Carmen, você tem que dar a mensagem, não se preocupe que ninguém vai lhe julgar, ninguém vai lhe condenar, ninguém vai falar nada, isso aqui é um laboratório, você precisa botar para fora. E aí o colega disse assim, o outro colega disse assim, rapaz, eu instiguei, porque a entidade chegou, ficou andando, rodando o salão, e aí quando parou assim na minha frente, eu tentei instigar, porque eu queria dar a mensagem, o colega dizendo. Mas só que a entidade não soltou a mensagem. Aí a outra colega chegou e disse assim, porque não era para você dar a mensagem. Aí eu peguei e contei o que tinha acontecido, né, comigo.
Aí a colega disse, pois é, era a Carmen que tinha que dar mensagem. Ela não deu, então hoje ficou sem. Ficou porque eu me senti realmente insegura. Mas você fez o... Eu vou passar para você, Josi. Mas você fez o processo certo. Na avaliação, você conversou, não ficou presa, reprimiu aquilo ali, essa insegurança, que muitas vezes é natural. É natural, não é normal, como você diz. Natural no médio iniciante, e todos nós aqui somos aprendizes, viu, Carmen? Eu falo de mim mesmo. Então, essa insegurança, essa inicial, que você vai vencendo com a ajuda dos amigos encarnados, com a ajuda dos amigos desencarnados. E o primeiro passo que você deu, você não guarda, você botou para fora. E essa pessoa que falou isso aí, é como se eu estivesse ouvindo Ana Heloísa conversando com você, como se fosse saindo da boca dela, isso para você. Isso aí, é muito do jeito dela de falar isso aí. Você tem que botar para fora, não é assim? Ela fala? Então, é porque Chico não estava lá, porque no mês passado, Chico disse, isso aqui é um lugar para você, é um laboratório. Chico também fala muito isso. Diz isso aqui é um laboratório, você precisa expressar. Você não pode estar guardando, não se preocupe, não se preocupe. E aí, mesmo assim, ainda me senti insegura, porque eu acho que sou muito rigorosa. Você vai vencendo isso aí, principalmente com esse passo que você deu. Não guardar, estar entre amigos, pessoas que não são melhores do que ninguém. Conheço Chico, Ana, vários que estão ali, conversam comigo. Vocês estão num caminho certo. Vai superar isso aí e você vai vencer. Já compreendeu que sempre haverá interferências do médium. Diga, Josi. Isso. Boa noite a todos. O que eu entendi aí da lição, Mário, já bem no finalzinho, é que cada um tem o seu departamento e cada um responde por ele. Mas isso não deixa de que eu, de um departamento, possa pedir informação ao outro para que venha comunicar numa mediúnica, entendeu? Mas você vê a organização incrível que é do outro lado. Que se aqui fosse assim, essa bagunça não tinha tanta bagunça. E também a gente não ia ter tanta coisa bagunçada na nossa mente, né, Carmen? Ô, Josi, você pegou certo também, bem lembrado. Porque, como o Carmen falou, aqui a gente sabe quem vai no hospital, o radiologista, a técnica, todos os profissionais, né? E com todo respeito. Mas, se eu estou com um problema cardíaco, eu não vou perguntar a um médico do pulmão, nem o radiologista, nem o outro. Eu vou para um hospital, né? Cardíaco. Só que no mundo espiritual, os espíritos se falam, não falam. Mas eles se especializam. Então, o Josi falou, cabe a gente perguntar, tá certo. Ô, minha irmã, um problema de obsessão, né? Alguém está passando, o senhor poderia trazer uma luz para a gente? A pessoa está tão sofrida vindo aqui na casa, passando por uma obsessão gravíssima. Pode perguntar. Eu não disse que não poderia. Pode. Agora, eu não sei qual é a especialidade dele. Aí foi que eu me lembrei de Dona Filomena. Ela disse, minha especialidade é assistente social. Eu não posso me aprofundar sobre isso, porque eu não sei. Eu irei aos meus superiores, que sabem sobre isso, e se autorizarem, eles ou eu trarei. Com o Chico também era assim. O Kardec também. Você vê, Mário, que ela mesmo diz assim, eu sou do departamento social. Quer dizer, a gente aqui tem um aparato muito grande da espiritualidade e é tudo certinho. Eu me lembrei de uma parte do nosso lar que cada um tinha o seu departamento da água, departamento das casas, né? Da limpeza. Então, por aí ia aqui, se a gente tivesse isso, hein, Carmen? Você não teria... Mas, Josi, veja bem o que eu falei antes. Uma equipe mediúnica, não é o que digo, é Emmanuel, se forma, ele diz, entre aspas, né? Ninguém vai ficar anotando, em torno de 20 anos. Né? Em torno de 20 anos. Ele dá uma média, desde na hora que você botou seu neto para estudar, e ele chega à faculdade ao final, 20 a 20 e poucos anos, o mesmo grupo. Aí você já conhece que Filomena é assistente social, que Cicrano é isso.
você já conhece pelo Espírito, porque é um grupo junto, com aqueles mesmos espíritos regulares, os convidados dele. Então, e as pessoas encarnadas. Então, se chega sempre por Carmen, digamos assim, Filomena, não é possível que em 20 anos você já não conheça o espírito Filomena, para ver se é um espírito autêntico, usando a fala de Teresa, é Filomena mesmo. Eu estava querendo perguntar sobre a obsessão, mas a gente tem 20 anos juntos. Eu sei que Dona Filomena não é essa área, eu não pergunto. Mas isso será difícil para um grupo iniciante. Um grupo que não se conhece nem bem os encarnados, quanto mais os desencarnados. Tem gente que passando não sabe nem quem é o mentor da casa, quem é o mentor do grupo. Então, quanto mais se saber. Então, vai perguntando a todo mundo, né? E perguntar não é proibido. A questão, Kardec chama insistir. Aí é o diferente. Está no Livro dos Médiuns. Eu pergunto isso aí. Mas, Dona Filó, eu quero saber sobre a obsessão. Meu filho, digamos assim, eu já te falei que não é minha área. Eu irei aos superiores e, quem sabe, eles virão ou virão. Se eu insistir, ela vai se calar. Kardec vai dizer isso. Se é um espírito elevado, ela vai se calar. Ah, mas eu não queria saber sobre isso. Eu estou querendo ajudar, minha vizinha está doente, a minha família, o que for. Ele vai se calar. A questão é que o guia poderá trazer outro. Aí ele poderá. Está no Livro dos Médiuns. O espírito vai ficar em silêncio. Não digo que sempre será assim. Kardec vai dizer que já viu acontecer. Tira Filó, né? Filomena, e coloca um outro. Aí chega lá, no médio mesmo, no mesmo momento. Eu sei como resolver. Sabe? Você faz assim, ó. Você pega aí, vai sexta-feira 13, bota uma coisa e vai desobsidiar. Aí inventa um bocado de prática, né? Talvez, se fosse um da gente, voltado para o mal, um espírito que estuda, ele não ia usar isso na casa espírita. Você acha que ia usar isso? Ia ser identificado como espírito que, usando prática de rituais, eu ia falar 9 coisas belas, corretas com o Livro dos Médiuns. E uma coisa para atrair aquela pessoa para a minha sintonia. Atrair, como diz Erasto. Aí todo mundo, mas ele falou 9 coisas perfeitas com Kardec. Se não tiver alguém que estuda, mas tem uma coisa ali que destoa. É nessa coisa que ele vai estabelecer a sintonia com aquele médium. Aquele médium vai ser a ponte para ele entrar como um cupim que entra um primeiro, depois vem um atrás. Ele vai entrar como um cupim e vai querer desmoronar a casa. Está lá no Livro dos Médiuns. Kardec não utiliza o exemplo do cupim, ele fala um lobo no redil. Interessante você falar isso, Mário, que se a gente não é vigilante 24 horas, se não 24 horas, ou pelo menos 12 horas por dia, a gente também, dentro de casa, na rua, em qualquer lugar, entra nesse tipo de sintonia, né? Aqui em casa, geralmente, quando vem essa sintonia, aí eu falo assim, meu Deus, ajudai porque precisa de uma ajuda. Em outros tempos, alguém rogou por mim, então hoje eu rogo por ti. Ajudai, Senhor, a esse irmão se elevar. E aí, daqui a pouco, desaparece. Mas eu digo a você, o pessoal diz assim, é uma luta constante. Não, eu acho que seja um reconhecimento constante. Se você reconhecer, não precisa lutar. Você roga, você ora. Se voltar, ora, roga. É como alguém perguntaram a Jesus, quantas vezes a gente deve perdoar? 70 vezes? Não. 70 vezes 7? Não. Bora ela botar infinitamente. Quer dizer, se vier esse tipo de pensamento durante o dia, que te custa rogar? Que te custa parar e fazer uma oração? Aí a pessoa fala assim, não, vá para não sei para onde, sai daqui, sai, mas sai e volta com mais amigos. Olha, eu encontrei uma sintonia ali, ó, a gente vai devagarzinho, vai minando, que a gente chega lá. Mas se você para e pensa, não, esse pensamento não é o que eu quero para mim,
Esse pensamento não me cabe mais. Me perdoe, mas eu não quero mais esse pensamento comigo. Mas eu rogo por ti, que você seja amparado e auxiliado, né? E por aí vai. É isso. Se naquele momento não for, né, amparado, auxiliado, pelo menos vai adormecer. Isso eu tenho certeza. É isso. 9 horas aqui, 2, encerrando. Amanhã é dia do Livro dos Espíritos e o Evangelho. A Fina Caí Tereza, Carmen. Josi já fez na casa dela? Já, né? Já. Itamar não tá podendo. Ivonete vai fazer? Olha, Ivonete tá disposta mesmo. Convidou todo mundo para casa dela, né? Bolo, para mim não, mas pelo menos para vocês aí. Vai ter bolo! Evangelho, então, amanhã, 8 horas, 8h30, Livro dos Espíritos, 8h30. Prepare a mão, viu? Que eu vou mandar seu esposo dar os bolos em você. 8h30, 9 horas, Evangelho. Não podia ser você, né, Barreto? Com Ivonete. Vamos para a prece, então. Finalizar aqui o nosso encontro. Um momentinho.